Afinal, qual que é o melhor horário para a gente ler, para a gente estudar ou para a gente fazer qualquer tarefa importante que exija foco e que exija concentração? Olá, eu sou o professor Felipe Ori, especialista em aprendizagem acelerada, e hoje a gente vai bater um papo sobre algo que poucas pessoas dão atenção quando querem ter mais produtividade, independente da tarefa. Se você parar para observar, quase sempre nós analisamos sempre o como fazer algo, como ler melhor, como estudar melhor, como fazer qualquer atividade de forma mais produtiva e com mais eficiência. Só que nós nos esquecemos de um elemento muito importante, que é aqui, ó, o relógio, é o quando. O quando interfere tanto quanto o como. O como fazer é extremamente importante. Você precisa ter um passo a passo, um método, etapas a serem seguidas para você fazer uma atividade da melhor forma possível, da maneira mais produtiva. Só que quando você faz isso, interfere diretamente também no resultado. É uma variável muito importante. E não sou eu que estou dizendo isso. Isso acontece aqui dentro do nosso corpo, no nosso relógio biológico. Ele fica mais especificamente localizado aqui, ó, dentro do nosso cérebro, no hipotálamo. É ele que dita todo o ritmo que acontece no nosso corpo, tanto de forma física como mental. E esse relógio biológico, ele muda um pouco de pessoa para pessoa, que define então o cronotipo. Cada pessoa tem o seu cronotipo. Só que tem um estudo feito pelo Dr. Michael Breus. O livro dele chama O Poder do Quando, recomendo muito a leitura. Lá ele descreve em detalhes tudo isso que nós estamos conversando aqui, mostra pesquisa científica. Mas o Dr. Michael Breus, ele identificou que o ser humano como um todo, ele se enquadra em uma das 4 categorias de biorritmo. Inclusive ele deu um nome de animais para essas categorias, porque o tipo de biorritmo dessa pessoa é mais ou menos parecido com o nome que ele escolheu do animal. Aqui você vai ser um urso, um leão, um lobo ou um golfinho. Felipe, o que isso significa? Calma que eu vou explicar para você se enquadrar em uma dessas categorias. E lembrando, não é como você está vivendo hoje, é o que você sente que é o seu natural. Porque o que acontece? Nesse mundo tão corrido que nós estamos, às vezes você vai ver que você se encaixa numa categoria que você tem que dormir 7, 8, 9 horas por noite, só que hoje você está dormindo 4. Inclusive, isso pode ser um dos fatores de você não ter uma produtividade acima da média ou da maneira que você gostaria. Então, observe qual que é a sua natureza e não como que você está levando a vida hoje por algum motivo de trabalho, de estudo, tá bom? Então, a primeira categoria é a categoria do urso. Representa em torno de 50% da população. Quem se enquadra nessa categoria do biorritmo do urso tende a dormir de 6 a 9 horas por noite, só que sempre quando acorda sente que precisava dormir um pouquinho mais. Não acorda extremamente cansado, mas isso vai acumulando durante a semana. É aquela pessoa que chega no final de semana e ela dorme bastante para poder vencer aquele sono acumulado durante os dias de trabalho, os dias de estudos de segunda a sexta. Veja se você é essa pessoa ou conhece alguém assim. E esse biorritmo do urso, o que acontece? Como ele sempre acorda querendo dormir um pouquinho mais, ele vai durante o comecinho da manhã, a primeira parte da manhã não é tão produtiva para essa pessoa, porque ela está começando ali a pegar no tranco. Então, se você colocar uma tarefa que exija muito dela nesse comecinho da manhã, pode ser que ela não tenha produtividade. Começa a observar então que tem tudo a ver com o tema desse vídeo. Se você se enquadra na categoria de urso e você começa a querer ler 5 da manhã, provavelmente você não vai ter o foco e concentração que você gostaria. Agora, na segunda parte da manhã, essa pessoa já se torna produtiva, ela já conseguiu se aquecer, ela já acordou, ela já está ativa. E isso acontece também na primeira parte da tarde. Em resumo, quem é da categoria urso é uma pessoa que se sente muito produtiva na segunda parte da manhã e na primeira parte da tarde e um pouquinho na segunda parte da tarde. À noite, essa pessoa ela não é produtiva. Como que você consegue ter clareza se você é urso ou qualquer um dos outros 3 tipos do biorritmo? Começa a observar, olha para trás e começa a perceber em que momentos do seu dia você sente que você tem mais produtividade. E aí vai ficar mais fácil de você se encaixar em uma dessas categorias. Então, essa é do urso. Alta produtividade no meio da manhã, no meio da tarde, baixa produtividade no começo da manhã e à noite. Agora a gente vai falar do leão, representa aí de 15 a 20% da população. São as pessoas que elas dormem cedo e elas
acordam cedo. Para essa pessoa ir para uma balada à noite, por exemplo, ela tem que estar muito afim e valer muito a pena, senão ela prefere dormir cedo e acordar cedo. E para quem é da categoria leão, normalmente essas pessoas elas têm uma produtividade muito alta no começo da manhã, no meio da manhã e no início da tarde. No fim da tarde e à noite, essas pessoas são altamente improdutivas. Então, quem é leão não vai querer deixar para estudar à noite. Vale a pena ela acordar cedo. Esse pessoal normalmente é as pessoas que fazem parte do clube das 5, por exemplo. Elas se sentem bem acordando cedo, elas já acordam com produtividade, elas acordam já com a cabeça pronta para ter foco, para ter concentração. E a terceira categoria é a categoria do lobo. São aquelas pessoas que dormem tarde e acordam tarde. Elas não gostam do período da manhã e normalmente adoram aquele botão soneca do celular. Então essas pessoas elas têm uma baixa produtividade durante a manhã, elas vão ter mais produtividade no período da tarde, do meio da segunda parte da tarde para frente e à noite. Essas pessoas elas vão estudar ou ler de forma produtiva durante a noite, elas vão se dar muito bem. Ao contrário, por exemplo, do leão. O leão ele vai se dar muito mal se ele deixar para estudar à noite. Veja então que quando você identifica em qual categoria você está, lembrando, como que você identifica? Olhando para os seus dias anteriores. A gente consegue perceber em que momento do dia a gente é mais produtivo, a gente é menos produtivo. E quando a gente faz essa identificação, acaba julgamento. Sabe aquela sensação de você falar assim, nossa, mas todo mundo acorda super cedo, consegue ler, consegue fazer exercício, consegue meditar e eu não. Mas se você não está nessa categoria do leão, se você é um lobo, você está indo contra o seu ritmo. Felipe, é possível mudar o ritmo? O Dr. Michael Breus diz que sim, só que exige tempo e nem sempre é necessário. Você que vai ter que analisar isso de forma muito pessoal, se vale a pena você mudar o seu biorritmo ou não. Ainda mais o mundo do jeito que está hoje. Cada vez mais as profissões, as pessoas conseguem adequar o ritmo de vida que ela tem com o jeito que ela quer levar. Então o lobo, baixíssima produtividade de manhã, alta produtividade ali na segunda parte da tarde e principalmente à noite. Se você é dessa categoria, você já vai deixar suas atividades para esses períodos de alta produtividade. E o golfinho representa em torno de 10% da população, são aquelas pessoas que elas sofrem de insônia. Então às vezes elas até vão para a cama, mas elas demoram para pegar no sono, elas vão assistir ali uma série Netflix, elas passam às vezes a noite no computador, fazendo uma pesquisa, algo do tipo. Mas ao contrário do lobo, elas sofrem com isso. O lobo se dá bem no período noturno, ele gosta, ele se sente bem. Já o golfinho não. Ele tenta dormir, ele tenta ser urso, mas ele acaba não conseguindo. E aí acaba que ele demora para pegar no sono, consequentemente a manhã dele se torna um período improdutivo. Só que a tarde para o golfinho é um período extremamente produtivo. E a noite nem tanto, porque à noite ele já tenta dormir, ele já está querendo se preparar para dormir. Então o golfinho, o período de maior produtividade dele acaba sendo no período da tarde e claro, o comecinho da noite também é um pouco produtivo. Então veja, a gente falou sobre tudo isso para deixar uma coisa muito clara. Você tem que identificar, pegue esse exercício, faça ele hoje, pare ali 15 minutinhos, comece a observar os dias anteriores, sempre aquela tarefa que você faz naquele determinado período do dia, é produtiva, não é produtiva, começa a analisar e você vai criar o seu quando. Lembre-se, o como é super importante, mas o quando vai potencializar os resultados. Eu canso de ver gente tentar ficar lendo logo que acorda, só que se ela mudar esse quando, ela pode ser um lobo, por exemplo, facilita muito mais. Então, respondendo a pergunta inicial desse vídeo, qual que é o melhor horário para ler, para estudar e para fazer uma atividade importante? É aquela clássica resposta, depende. Só que agora você tem consciência do que depende. Depende do seu cronotipo. Você vai se identificar em um desses 4 grupos, que é a fonte da pesquisa do Dr. Michael Breus, do poder. O livro chama O Poder do Quando, se você puder ler, vale muito a pena. Claro que lá ele vai detalhar muito mais tudo isso que nós estamos conversando, mas você já sai desse vídeo com uma tarefa e mais do que isso, com uma ação para executar. Defina e comece nos próximos dias. Defina então quais são os seus horários de alta performance e nos próximos dias comece a alocar as tarefas que te exigem foco, concentração e produtividade nesses horários, tá certo? E com os outros horários, você coloca tarefas mais operacionais, pagar uma conta, fazer um relatório que não exija tanta concentração ou qualquer tarefa que você precise fazer e não exija foco, não exija uma performance mental
muito grande. E se você quer dominar, lembra, a gente falou agora do quando. Se você quiser ter o como ler de forma eficaz, como que você cria um planejamento correto, como que você se prepara para a leitura, como que você gera concentração, como que você memoriza tudo aquilo que você lê, clica no link que tiver abaixo aqui da descrição, que você pode conhecer mais detalhes do meu treinamento online Leitura Eficaz, um método de 5 etapas para você ler de forma produtiva, com concentração e com memorização. Grande abraço!